Então, cápsula, e nós vamos falar sobre a crise dos chips aqui no Brasil, tá? Para quem não sabe, as montadoras brasileiras estão com um problema, elas não conseguem mais comprar os chips para fabricar carros no Brasil, né? Os carros hoje em dia, vocês sabem, são basicamente um celular com rodas, né? Um monte de chip, tudo eletrônico e coisa e tal, com um motor e rodas. É isso, basicamente, um carro hoje em dia, né? Esquece aquela época que o carro era feito com carburador e não sei, ainda tem essas peças, mas a verdade é que é tudo eletrônico agora, tudo controlado por computador, o que faz sentido, é a tendência natural de tudo, né? O computador é realmente muito mais eficiente para fazer as coisas, você usar chips para controlar as coisas é muito mais eficiente, acaba tudo sendo feito de chips, né? Só que qual que é o problema? Devido àquela crise da Nexperia, a gente fez um vídeo sobre isso. A Nexperia é uma fabricante de chips holandeses que o governo da Holanda encampou, porque ela tinha sido vendida para a China, e daí o governo holandês encampou essa companhia lá na Holanda. Eu falei que isso era muito, muito ruim, né? Do ponto de vista do livre mercado, é algo muito ruim. A China retaliou parando de exportar chips para o Ocidente, inclusive para o Brasil. E aí o mais engraçado dessa história é você ver a resposta do governo brasileiro. Não, mas a gente não tem nada a ver com isso. Tá o governo brasileiro até hoje nessa ideia de que não, a gente é de paz, a gente não vai brigar com ninguém. Meu amigo, esquece, já estamos numa guerra, já estamos no meio da porra. Ficar em cima do muro não resolve porra nenhuma. Você tem que adotar um lado, esquece essa porcaria de ficar, ai, não, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. A briga sua é da China com a Holanda e eu, cadê o meu chip? Dá chip para mim. Não existe isso, meu amigo. Estamos numa guerra, você está de um lado. E que bom que a gente está do lado correto. É isso aí mesmo. Se ficar sem fabricar carro, tá ótimo. O que a gente não pode é ficar do lado da China. Essa notícia foi sugerida por Miau, 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 Entra Gato, o Guardião da Galáxia Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu fiz esse vídeo aqui alguns meses atrás, né, sobre a Holanda que tomou o controle da fabricante chinesa de semicondutores. Qual que é a história aqui, né? A Nexperia era uma empresa holandesa, uma empresa feita na Holanda e coisa e tal, que fabrica chips para carros e para mais um monte de coisas, né? E ela tinha acesso à tecnologia holandesa mais avançada, que a China não tem acesso. Então, qual que foi a ideia da China? Ela comprou uma empresa na Holanda, a empresa fabrica os chips ali e vende os chips para a China. A China não pode comprar as máquinas mais avançadas da SML, coisa e tal, mas a Dexperia, que é uma empresa holandesa, pode, só que agora essa empresa holandesa é de propriedade de uma empresa chinesa. Então ela compra e produz o chip para a China. Perfeito. Lindo livre mercado nisso daí, né? Só que qual que é o problema nessa história? Com a crescente tensão entre Estados Unidos e China, entre o Ocidente e a China, o governo holandês decidiu encampar a Nexperia. Então o governo holandês tomou controle da Nexperia. Não nacionalizou a empresa, tá? A empresa não passou a ser parte do governo, mas o governo holandês exigiu que houvessem representantes do governo na administração da empresa que tomariam as decisões. Alguma coisa que, diga-se de passagem, é muito similar ao que a China faz com as empresas lá na China, né? Lá na China tem o que eles chamam de, entre aspas, capitalismo, mas não é muito capitalista, na verdade. As grandes empresas lá todas têm membros do Partido Comunista Chinês na sua alto escalão de administração e meio que eles têm poder de veto. Em última análise, se o cara do chinês falar que não pode fazer isso ou que tem que fazer aquilo, é isso que vai ser feito na empresa, né? Então, a Holanda pegou uma lei da época da Segunda Guerra que justificava esse tipo de coisa em época de guerra e usou essa lei e encampou a Nexperia, né? A China não gostou, a China ficou chateada, ficou dolorida com isso. O que ela fez? Ela parou de exportar os chips que saíam da China para outras montadoras. Então, isso criou um problema. Mas espera aí, você está falando que os chips da Nexperia continuam sendo vendidos aqui para o Ocidente, né? Porque estão vindo da Holanda agora, né? Mas os chips da China não vêm. Como é que é o problema? Não, é porque olha só, um carro usa um monte de chips diferentes, são vários chips diferentes. Não é quando a gente fala chip para carro, não é uma commodity, não é igual arroz, né? Que é tudo igual, tudo quanto é grãozinho de arroz é a mesma coisa. Não, são vários tipos de chip que você tem. Então, a Nexperia continua vendendo os chips dela para o Brasil. As montadoras aqui no Brasil continuam recebendo os chips da Nexperia normalmente, né?
E exatamente este é o problema. Por quê? Porque a China se recusa a vender outros chips que são produzidos lá na China, mas que também são usados nos carros brasileiros, para quem compra chips da Nexperia. Ou seja, a China impôs essa barreira, dizendo que qualquer empresa que compre chips da Nexperia agora não pode comprar chips da China. É uma outra briga que está tendo isso daí, mais uma sanção que está tendo por aí, né? E aí o governo brasileiro está nessa agora. O que eu falo para vocês, eu sempre avisei, essa posição é uma posição impossível. Aqui no Brasil todo mundo o Bolsonaro também estava, eu não estou criticando só o Lula não, eu critiquei o Bolsonaro por isso também. Bolsonaro, não, porque não temos nada a ver com isso, porque a Rússia, a Ucrânia não tem nada a ver, que a gente não tem a ver com isso, que essa guerra é lá longe, coisa e tal. E eu avisei aqui, eu falei, olha só, não tem essa parada não, amigo, estamos em guerra. É uma mudança fundamental do mundo. Ou você tem que adotar um lado. Se você não adotar um lado, vão adotar um lado para você. Você vai ser jogado para um lado sem nem perceber. Não tem alternativa, né? Então, esse papo de, ai, não sei, não quero me ligar, não tem nada a ver, a gente está longe. E é isso que o governo está fazendo aqui. Olha só o que o governo brasileiro está fazendo nessa história. O governo busca contato com a China para evitar paralisação de montadoras no Brasil, né? Então, as montadoras no Brasil continuam recebendo chips da Nexperia, normalmente, não tem problema nenhum, mas outros chips que as montadoras brasileiras compravam lá da China não estão chegando mais, porque quem compra chips da Nexperia não recebe mais chips da China. É a sanção que a China está fazendo, né? Aí aqui, ó, diante de uma paralisação que pode acontecer dentro de 2 a 3 semanas, o governo federal deve trabalhar para auxiliar as montadoras a conseguir chips e manter a produção de carros no Brasil. Pode parar a produção de carro no Brasil, tá? Em 2, 3 semanas. Conforme explica o secretário do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, não sei o que lá, não sei o que lá, a intenção é fazer uma negociação direta entre países para que a crise da Nexperia seja contornada. O pedido do setor produtivo é uma tentativa de diálogo por parte do governo brasileiro com o governo chinês para deixar bem claro que o Brasil está fora deste conflito de natureza. Não, a gente é café com leite, nós é café com leite, a gente não participa dessas brigas e não. E esquece, meu amigo, acabou essa fase, não estamos mais nessa fase no mundo, esquece essa porra. Não te pertence mais isso daí. Você vai adotar um lado. E aí fica o Brasil nessa putaria, nessa masturbação de mosquito, de dizer que não tá de lado nenhum, que não tô desse lado, não tô daquele lado, não tô do sei lá o quê, e vai se fuder maior ainda, porque vai ser jogado pro outro lado de alguma forma aqui. O Brasil não pode e não deve participar e sofrer consequências desse embargo. Ai, não faz embargo com eu, não. Caraca, que coisa mais burra, bicho. Eu tô falando isso desde 2022, cara. Não tem mais isso, cara. Acabou. Quando teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, acabou esse negócio de neutralidade. Não existe mais neutralidade do mundo. Existe o eixo do mal e existe o Ocidente. E acabou. Não tem mais nada. Esse papo de achar que a gente vai ficar nessa de ai não, nós somos da paz, a gente não vai brigar com ninguém, nós estamos aqui só querendo fazer o nosso negócio. Olha, eu acho, sinceramente, eu prefiro isso. Eu não queria que tivesse guerra com ninguém, não. Eu acho que guerra é terrível. O ideal é fazer comércio mesmo, eu concordo plenamente. Né? Nesse sentido, eu concordo. O problema é que as pessoas têm que perceber é que mudou a situação do mundo. Esquece aquilo que a gente podia fazer há meses atrás, ou agora no caso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes do idiota do Putin fazer a merda que ele fez lá na Ucrânia. Antes disso, a gente não pode fazer mais. A gente não tem mais essa opção. Essa opção fechou, acabou. Isso é matemático, isso é diagrama de Nash lá, a escolha de Nash acabou, não tem meio termo nessa história. Ou você está de um lado ou você está do outro lado. Eu culpo o Bolsonaro, eu critiquei Bolsonaro pra caralho com esse negócio do Bolsonaro ficar indo. Não, porque nós achamos que a Rússia fez errado, mas não vamos ajudar a Ucrânia, não vamos ficar do outro lado, não sei o que lá, porque a gente quer os fertilizantes sujos de sangue da Rússia. Não tem mais isso, acabou, não tem meio termo nesta porcaria. Ou você está do lado certo, ou você está do lado errado. E eu espero sinceramente que o Brasil termine do lado certo. Eu fico feliz que a China esteja empurrando o Brasil para o lado certo da coisa, ao colocar sanções contra as empresas brasileiras, né? Mas aqui o governo brasileiro está tentando lá lamber o saco dos chineses para tentar conseguir essa parada, né? Como resposta, o embaixador chinês sinalizou que deve levar a demanda brasileira a Pequim em busca de uma solução negociada entre os países. Ou seja, solução negociada é o seguinte, eles vão querer que o Brasil pare de comprar chips da Nexperia. É lógico. Negociação, igual a negociação de tarifa com o Trump, né? O pessoal aqui no Brasil parece que entende negociação como barganha,
como pedir, por favor, diminui as tarifas aí, Trump, por favor, faz favorzinho para eu. Não, negociação não é isso, negociação você oferece alguma coisa em troca. A China, nesse caso aqui, vai querer alguma coisa em troca. Pode ser que ela volte a vender os chips para o Brasil, pode ser que volte a vender chips no Brasil, mas ela vai querer que o Brasil pare de comprar chips da Nexperia. E qual que é o problema? As montadoras brasileiras adoram os chips da Nexperia. Eles querem continuar comprando os chips da Nexperia e também comprando os chips da China. Não existe mais essa alternativa, meu amigo. Acabou essa alternativa, né? Aqui, ó. Moreira não quis citar quais montadoras podem ficar sem peças de forma imediata, mas destacou que a Nexperia é responsável por 40%. Eu vou dizer para vocês, Volkswagen é a montadora que vai ficar sem chip. As outras também, tá? Fiat também, vão todas ficar sem chip, mas a Volkswagen é a mais crítica. Por isso, não é fácil migrar para outro fornecedor sem antes tudo passar um processo de homologação. O que está dizendo aqui? A China quer que o Brasil, que as montadoras brasileiras parem de comprar chips da Nexperia e comprem chips diretamente da China. As montadoras do Brasil falam, beleza, só que eu não posso fazer isso, porque eu tenho que fazer todo um processo de homologação para garantir que o chip chinês atende todos os critérios aqui da coisa, né? E se fizer isso, a gente vai estar soltando a mão dos Estados Unidos, do Ocidente, e vai estar se ligando diretamente para a China. Então isso aqui é ruim, mas é o que a China está forçando o Brasil a fazer. Né? Aqui, ó. Por enquanto, as montadoras nacionais ainda possuem algum estoque de peças, mas a negociação com a China é essencial porque o país continua tendo um fornecimento normal de chips da Nexperia. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Essa frase, para quem não entendeu a situação por toda, fica sem sentido. Peraí, como é que é? O fornecimento da China é essencial porque o Brasil continua tendo um fornecimento normal de chips da Nexperia? A ideia é essa, a China não está mais vendendo os chips dela para quem compra chips da Nexperia. E esse é o problema no final das contas, porque as montadoras brasileiras compram os chips da Nexperia, eles continuam comprando os chips da Nexperia. E aqui, ó, isso porque tudo que seria exportado para o Ocidente está sendo comercializado internamente como retaliação à ação de nacionalização do governo holandês, né? E aí, o que as montadoras brasileiras não querem fazer? Elas estão preocupadas porque para mudar o chip da Nexperia por outros chips, tem dois problemas. Primeiro problema é que você tem que fazer toda a homologação desses chips, é complicado, coisa e tal. O outro problema que é maior ainda, quais são as montadoras aqui no Brasil? Volkswagen, Fiat, Chevrolet, né? São as três grandes montadoras aqui no Brasil. Né? Tem outras aí, tem Renault, não sei o que lá, mas todas elas são de onde? De que região do mundo que são essas montadoras? Do Ocidente, Europa e Estados Unidos. Essas empresas da Europa e dos Estados Unidos querem continuar comprando chips da Nexperia. Elas não vão deixar o Brasil não comprar. Entendeu o problema? Esse pessoal está achando que é um problema que dá para resolver, que não sei o que lá, sem entrar em questões geopolíticas. E não dá, meu amigo. Esquece. Esse mundo não nos pertence mais. Acabou. O Brasil vai ter que fazer uma decisão, ou vai para um lado ou vai para o outro. E o problema é que a gente está com um presidente que é um pinguço corrupto, que ama a China, ama o comunismo, ama ditaduras no mundo inteiro, né? Então eu estou muito preocupado com isso, tá? Porque o que acontece nesse caso? As empresas não vão querer trocar os chips da Nexperia por outros chips. E senão não vão ter chips aqui. Lá na Europa já tem montadora na Europa parando. A Volkswagen na Alemanha já está parando por falta de chips e coisa e tal. E não tem problema não, daqui a pouco surgem fabricantes de chips na Europa e nos Estados Unidos para fornecer esses chips para as montadoras lá na Europa e aqui também no Brasil. Não é um problema muito grande, né? Agora, com o acordo entre Estados Unidos e China, talvez tenha aberto uma possibilidade para resolver isso daí. Mas, de qualquer forma, a minha crítica aqui é essa, tá? Mesmo que, vamos supor, pode ser que o Brasil consiga, nessa campanha de mendigo internacional, de pedinte internacional, ai, por favor, faz favor, eu sou café com leite em geopolítica, por favor, me dá chip aí, China. Talvez o Brasil consiga algum favor da China nessa história. Mas isso é uma coisa temporária, isso não vai durar muito tempo, isso é até a próxima crise. A próxima crise vai surgir logo em seguida. Não tem jeito, a gente está num mundo que está se dividindo entre o eixo do mal, que é a Rússia, o Irã, o Hamas, Hezbollah, Houthis, os terroristas lá do Oriente Médio, e talvez a China está balançando, tá? A China está entre lá e cá, tá? Mas a China está tendendo para o lado de lá, e aí com esse negócio, resta saber para que lado que a gente fica. Eu, sinceramente, se perguntar para mim, a gente tem que ficar lá do Ocidente. Acho uma besteira você optar o caminho do fracasso, que é o caminho da China, da Rússia e desse eixo do mal que está aí, né? Mas infelizmente, eu não sei não, cara. O pessoal que fez o L lá em 2022 pode ter garantido a gente ficar no lado errado da história nessa brincadeira. Ai não, porque Bolsonaro imita o cara doente com Covid. Temos que votar no pinguço corrupto. Olha só o tamanho do buraco que esses idiotas nos botaram. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.